Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 6 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, o pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca, o pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. R$9.000 sem trabalhar, hein? Já pensou? R$9.000 sem trabalhar, e eles disseram não. Vamos conversar sobre esse assunto no Debate 93 de hoje. Eu quero ver a sua opinião, ouvinte amado. Também aqui, quase morreu para salvar os outros. É uma história impressionante, hein? Quase morreu por salvar os outros, e eu também quero ouvi-lo sobre esse tema no programa de hoje. Outro ouvinte dizendo aqui: meu marido quer que eu encare com normalidade o fato dele ser cheio de amigas. Afinal, é normal um homem casado ter segredos com outras mulheres que sua esposa nem conhece? A esposa não conhece nem as amigas, as mulheres, tampouco os segredos que ele conta para elas. O homem casado pode ficar de bate-papo assim todos os dias pelas redes sociais? Qual o limite de amizade de um homem casado? Como devem se comportar tanto o homem quanto a mulher depois que eles se casam, especialmente em relação a esse assunto? O que você acha, hein, ouvinte? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, pastor Gilton, eu começo ouvindo a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Como é que a gente avalia este assunto e a sua interpretação sobre esse tópico do relacionamento entre homens e mulheres, especialmente no que se refere a segredos? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da 93, bom dia, amigos aqui da mesa. É sempre uma alegria, um prazer estar nesse debate. E, JR, a situação que nós temos aqui é uma situação difícil, porque revela um problema no relacionamento deste casamento, desse casal. Então, nós temos uma vivência onde não impera a confiança, onde as pessoas estão tendo vidas paralelas. E o que a gente entende de um casamento, de uma união, é que haja entendimento, é que haja compreensão, é que haja diálogo. Então, de cara, é difícil dizer que isso é uma situação normal que deve ser aceita sem nenhuma restrição. Pastor Luiz, o que o senhor acha? Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia a toda a equipe, bom dia, ouvinte, bom dia o pessoal que faz aqui esse debate, valoriza esse assunto. Eu queria dizer que vamos dizer assim, essa novidade de redes sociais talvez a que chama mais atenção, mas a desconfiança, o adultério, né, o ciúme propriamente dito, são coisas antigas, né? Eu acredito que tá tendo aqui uma nova cara, uma nova forma de se mostrar. Então, dependendo até do trabalho desse cônjuge, desse homem ou dessa mulher, no caso aqui é homem, ele até poderia ter muitas amigas. Acredito que sim, dependendo, ele é alguém que trabalha com muitas mulheres. O que não é normal, o que para mim é agressivo, é a mulher ser impedida de ter acesso a essas conversas, a esses segredos. Agora, não tem diferença quando trabalha junto, o senhor citou esse exemplo, é colega de trabalho, de amiga.
Não tem diferença não, pastor Marco? O que o senhor pensa? Bom Colega dia. de trabalho e amiga. Bom dia, JR, tem bom diferença dia. não? Olha, eu peguei o raciocínio exatamente do pastor Luiz quando ele fala que isso sempre existiu. Agora está vindo à tona por conta das redes sociais. Quando o pastor começou a falar, meu raciocínio era exatamente esse. Agora, a diferença entre colegas de trabalho e amigas, eu acho que poderia até ter amigas, se fosse amigas até em comum do casal. Tenho uma amiga no trabalho, minha esposa também conhece, coisa e tal. Agora, a questão, quando há segredos, e aí o pastor Luiz falou muito bem, as redes sociais estão colocando isto em evidência e facilitando, porque talvez antigamente a pessoa teria uma carta, né? Que talvez não tivesse como esconder, ou algum encontro, alguma coisa assim, mas hoje em dia as redes sociais, a pessoa no seu celular, no seu computador, no seu quarto, conversa com as pessoas e bate papo e tal, e a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Aí começa com um namoricozinho, uma bobagemzinha, um galanteio, e a coisa pode tomar. Mas como é que evolui aí? Como é que essas proporções vão sendo ampliadas aí entre colega e amiga? Essa coisa do convívio, e conviver, vai conviver, no trabalho, na universidade, às vezes é no ônibus, no metrô, tem coisas normais. Agora existe um ponto em que essa coisa evolui para um estado um pouco mais complicado. Diz, olha, isso aí já está indo além. Como é que a gente define isso assim? Com simplicidade, com objetividade, sem querer generalizar, porque nem todo mundo é igual. A pessoa pode estar lá conversando com uma pessoa e não ter absolutamente nada. Como pode ter uma pessoa que aparentemente não tem nada e tem tudo. E aí? O que eu acredito. É bom quando todo mundo quer falar, né? Isso é legal. Pode falar, pastor, por favor. Então, o que acontece é que relações cordiais com as pessoas é o óbvio, né? Todos nós devemos ser corteses, devemos ser educados. Então essa é uma relação que é o esperado entre as pessoas, mesmo que elas não tenham nenhuma outra afinidade que não seja apenas de estar ao mesmo tempo num determinado lugar, seja a condução, como já foi citado aqui, seja o lugar onde se trabalha. Então isso é o comum. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas trazem em si algumas carências, algumas necessidades de atenção, de afeto, e elas confundem, quando essa cordialidade, essa cortesia do convívio, confundem com uma atenção diferenciada. E aí se ocorre que quando há essa confusão, as pessoas se tornam receptivas a outro tipo de envolvimento, a outro tipo de interação. Se, por outro lado, a pessoa que estava sendo meramente educada, cortês, percebe que há uma possibilidade e não consegue resistir a essa possibilidade, aí sim nós temos uma situação complicada e temos uma porta aberta para um relacionamento, um envolvimento e qualquer coisa dessa natureza. Pegando esse gancho, pastor, eu tenho impressão de que é o seguinte: a palavra diz assim: fugir do mal e da aparência do mal. Hoje em dia, no mundo, nas cidades, nós temos muito mais mulheres do que homens. Nós temos muito mais mulheres solteiras do que homens. Então a concorrência é complicada. Então, quando a pessoa é talvez educada, cortês, como o senhor falou, é uma pessoa tal de modos assim, civilizados, vamos dizer. Então pode acontecer de uma colega de trabalho estar de olho e tal, e ter outras intenções. E então, pode ser que o camarada está com outra intenção. Pode ser também, vice-versa. Entendeu? Não é a pessoa que recebe só que pode estar com a intenção. Às vezes a pessoa que ataca... Não, o que eu estou dizendo é vice-versa, né? Vale tanto para um lado quanto para o outro. Dizendo, JR, não é porque casamos que temos que abandonar as nossas amizades. É o que diz aqui o ouvinte. Porque se a pessoa lá tinha lá, o rapaz tinha 20 amigas, a menina tinha lá 35 amigos, tá certo? Casou. Que momento em diante, o que ela faz? Olha, se despede, fazer uma carta de despedida, uma carta pro noivo, uma carta de despedida pros amigos. A partir de agora não somos mais amigos. Este é o procedimento? O procedimento é encarar essas amizades de uma outra forma, inserir o cônjuge. Agora o cônjuge não vai com a cara do rapaz lá, o amigo dela. Tem até uma desconfiança, ele nunca me enganou. Isso aí teve alguma coisa no passado, que aí primo teu teve alguma coisa no passado, tá certo? E aí a pessoa fica aquele negócio, e aí? Rompe tudo? Porque afinal de contas não pode mais ter amigo? É mais ou menos a linha que segue aqui a ouvinte, mas ela diz que nós devemos separar as coisas, porque era um tipo de relacionamento solteiro,
casado é um outro tipo de relacionamento. Quer dizer, não muda a amizade, muda o tipo de relacionamento. É o que diz o ouvinte. Concorda, pastor Luiz? Eu concordo que deva existir essa limitação. A palavra do Senhor nos diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. É claro que não é abandonar, né? Mas é deixar o homem e deixar o pai e a sua mãe. Então, eu acredito que os relacionamentos anteriores devem ficar subjugados a esse novo relacionamento, que é o casamento. É claro que você não vai deixar de lado a sua vida antes do casamento, mas você tem que dar prioridades. Como o pastor JR falou, o limite da amizade que se faz, penso eu, que é ditada pelo incômodo que se faz ao relacionamento, casamento. Então, se você está sendo, vamos dizer assim, incomodado, e quando eu falo você, porque eu estou chamando um corpo único, né? Ou seja, se incomoda o braço direito, é impossível que o braço esquerdo se sinta confortável nessa situação, já que nós somos um corpo com a nossa esposa, somos um corpo com o marido, no caso. Então, eu acho que a limitação deve ser deixada dessa forma. Se deixar pai e mãe é necessário para esse novo casamento, que dirá os amigos anteriores, né? Não, mais uma vez falando, não é abandonar, mas deixar em segundo plano. Olha, aqui o ouvinte dizendo o seguinte, olha, a maldade está na cabeça poluída. Se for um cristão, ele saberá dividir as coisas, opina o ouvinte. Agora outra ouvinte dizendo, depois de casado, a amizade é do casal e não individual, tanto para um quanto para outro, somente amizade do mesmo sexo, diz aqui o ouvinte. O outro ouvinte aqui trazendo também a sua opinião sobre esse assunto. Olha, JR, eu vivo esse problema e o pior, o telefone do meu marido está com senha de acesso. Fico muito chateada com essa situação, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte opinando. Será que esse marido iria aceitar que sua esposa fizesse o mesmo? A minha opinião é que conversas em segredo é porque ele deve estar aprontando alguma coisa. E ele tem que ser fiel à sua esposa. Então, por que ele casou? É o que pergunta ao final, expondo a sua opinião, o nosso ouvinte aqui, pastor Gilton. Pois é, exatamente isso. Na medida em que há uma parcialidade, que há segredo, que há uma diferença no acesso, há alguma preocupação realmente. Então, eu acho que a regra é a transparência, a regra é a sinceridade e, como já foi dito aqui, os antigos relacionamentos devem ser agora refeitos ou recolocados a partir da relação que há entre o casal. Agora, uma ouvinte nossa, ela traz aqui a história dela e faz uma pergunta a vocês. JR, estou vivendo esse dilema. Meu marido tem umas amigas, mas o mais engraçado, diz aqui ela, que uma dessas amigas liga para ele todos os dias. Eu sei até os horários. Quando foi ontem, eu confrontei. Por que dessa mulher ligar para ele todos os dias? Ele não atende. Ele falou que é uma amiga dele, que ela é uma chata, entendeu? E disse que ele não atende por conta disso, porque ela é uma chata. Aí ela falou assim, então é o seguinte, deixa comigo, porque quando ela ligar outra vez, eu vou atender e vou acabar com essa palhaçada. Aí eu pergunto a vocês, ela pergunta, depois eu. Pergunta dela, ela está certa? Ela deve atender o telefone, conversar com essa amiga, resolver esse assunto? A pergunta dela. A minha é, se a amiga não ligar mais, quer dizer o quê? O JR, você é demais. Bom, primeira pergunta sua, ela está certa em fazer isso. É claro que ela, quando fala acabar com essa palhaçada, está implícito aí que ela vai fazer um tumulto, barraco. Né? Um barraco, como se diz. Eu acho que não deveria ser o caminho. Filha, você está ligando para um homem casado e tal, eu acho que não deveria fazer isso, colocar a coisa muito claramente. E se a amiga não ligar mais, eu não sei. Há um indício forte de que o rapaz tinha culpa no cartório, diga, não faz mais isso não, vai dar complicação, não liga mais pra lá não. Eu não sei, as duas perguntas estão respondidas, JR? Parcialmente, vamos ouvir aí os companheiros aí pra ver pra
onde a gente vai agora. JR, a minha leitura sobre isso, esse texto enviado por essa ouvinte... O pastor responde a menina aí. Não, sim. Ela tá certa eu acredito que sim, essa abordagem sim. Confrontar. Ela deve, claro, como bem dito... Educadamente, aqui, educadamente dizer, olha, o fulano, meu marido, hoje não pode atender ou tá com dificuldade. Meu marido, isso, com M, com todas as letras em maiúsculo, né? Não pode atender agora, está ocupado. Eu gostaria que você adiantasse qual é o assunto, né? E eu tenho certeza que vai ser dirimido aí a ela não ligar mais, outra. Se ela não ligar mais, pode ser uma coincidência. Não gostou de saber que ele tem uma esposa. Não ligou mais. Não vai ligar mais. Não vai ligar outra vez, não. Não vai ligar mais. No tal horário que ela liga, certo. Desde que a mulher falou com o marido que vai atender, aí a mulher não liga mais, pode ser uma coincidência. Sim. Não, pastor Gilton. O pastor Gilton olhou pra mim e disse, não, você acha que não, pastor Gilton? Então, respondendo às perguntas que você fez, JR, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: ela atendendo essa ligação, confrontando educadamente ou não, ela vai resolver a situação momentaneamente. Porque o problema não está nas ligações. O problema está no relacionamento ou não. Parece-me que esse relacionamento que o marido está tendo, seja de que nível for, mas o problema está no marido com essa mulher. Não é a ligação telefônica. A ligação é só a consequência de alguma coisa que exista. Então, ela atender, ou sendo educada, ou fazendo um barraco ou não, resolve naquele momento, mas não resolve o problema. Resolver o problema é em confrontar o marido. Entendi. É resolver com ele a situação. Já um ouvinte pensa diferente. Ela diz aqui o seguinte: meu marido tinha uma amiga no trabalho, um dia eu peguei uma mensagem no WhatsApp dele, se despedindo, mandando um beijo na boca. Enfim, diz o ouvinte, orei e apresentei ao Senhor. Pedi a Deus que, se essa amizade não fosse bênção para o meu lar, que Deus acabasse com isso. Enfim, acabou a amizade, ela foi demitida e eles perderam contato. Falei com ele que eu não concordava com essa amizade, ele não deu ouvido, eu fui pro joelho. Minha conversa não é com o homem, mas sim com Deus, diz aqui a ouvinte, trazendo a sua perspectiva sobre esse ponto. E aí? Ela fez o certo, ela fez o absolutamente certo e infelizmente nem todos nós temos essa disposição, né? A pessoa quer resolver, às vezes no braço, na força, na inteligência, no intelecto, e nem todos, infelizmente, temos essa disposição que essa irmã teve de realmente clamar, porque quando você vai no reino espiritual, quando você vai para o reino espiritual, as coisas se mexem, ainda que nós não vejamos imediatamente, mas as coisas começam a acontecer. Essa ouvinte dá um exemplo maravilhoso de como a esposa ou o marido, no caso, se a situação fosse inversa, deve agir. Eu acredito também que, diante do que foi colocado, o posicionamento é adequado. A palavra de Deus nos diz que se alguém pecar contra você, ou você entender dessa forma, né? Você vai até ele, e se ele se redimir, você ganhou o seu irmão. Imagine só se esse que peca contra você, ou pelo menos o seu entendimento, é o seu marido, é a sua esposa. Então, acredito eu que o primeiro contato deve ser sim com o marido, com o cônjuge, e depois ir para joelho, se por acaso não der a solução definitiva. Ouvinte dizendo, acho que a questão nesse caso é o cônjuge ser privado das conversas. Se a pessoa é casada, ela não deve conversar coisas que o cônjuge não possa ficar sabendo. Ter amizade pode ter, o que não pode é ter segredos que o cônjuge não pode saber de jeito algum. Se está escondendo algum problema, tem, diz aqui uma de nossas ouvintes, que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outra ouvinte dizendo, eu só tenho amigos homens, acho mais verdadeira a amizade, diz um ouvinte. Entrei no relacionamento agora e percebi que eu vou ter problemas e diante disso pondero certas brincadeiras, diz a ouvinte. A opinião dela é essa, ela diz que os homens são mais o quê? Verdadeiros. Olha aí, ouvinte, as meninas concordam com isso ou discordam disso? Quero ouvi-las aqui no nosso debate 93 de hoje, trazendo as suas opiniões. Outro ouvinte dizendo, JR, eu tenho amigos desde a época da escola, diz uma ouvinte, sou casada, mas tenho que ter limite, tem que ter limite e postura de ambas as partes. Meu marido tem acesso aos meus amigos. Agora,
Se começa a esconder as coisas, aí fica estranho, é o que diz um ouvinte. Outro ouvinte, eu cortei muitas amiguinhas do meu... Como tem gente falando sobre esse assunto, hein? Opa, eu cortei muitas amiguinhas do meu marido, pois muitas não respeitavam o nosso relacionamento. Mas eu vejo o WhatsApp dele, viu? E a amiga de um homem casado deve ser a sua esposa. E o mesmo serve para a esposa. O amigo dela deve ser o marido. Outro ouvinte, na minha opinião, o crente tem que se colocar no seu lugar, principalmente os casados, diz aqui outro ouvinte. Mais um dizendo, quem não deve não teme, temos que deixar de ter segredo entre os casais. E outro ouvinte, JR, fala baixinho aí, então vamos lá, né? Olha, JR, eu aprendi isso há pouco tempo, entendeu? Pois eu fui confiar no meu ex-marido, né? E com uma amiga do trabalho, que ele acabou se envolvendo com ela e por fim não quis mais ele. Pois eu vi várias mensagens dela para ele querendo ele. E deve ter tido o oposto também aí, né, ouvinte? Que situação. Outro ouvinte aqui dizendo, meu marido é isso e tal, eu acho que ele perde muito tempo na internet, ele deve ter uns 8 grupos no WhatsApp. Você achou muito, ouvinte? Só Jesus para me dar paciência, eu me acho mais prudente do que ele, pois eu não tenho um grupo. Ele ainda acha muito normal ficar de papo com mulheres. Antes chamava de varoa. Daqui a pouco começou a chamar de flor. Ué, aí mudou, hein? Complica. Ele disse que da parte dele não tem maldade, mas disse a ele que tem que pensar em mim. Se vou ficar triste, mas entendeu? Sabe? Eu dei um esculacho nele. Ó, essa mulher é brava, hein? Eu dei um esculacho nele e por enquanto ele parou. Quer dizer, se mudou a conversa, é porque deve ter alguma coisa mais estranha, né? Seu de varoa pra flor. E eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes, quero anunciar que já está aí a nossa catita, porque é a hora do cafezinho, são 11h23 aqui no Rio. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui na 93 FM, esse é o nosso debate 93, acolhemos aqui o pastor Gilton de Medeiros, o pastor Marco Ribeiro, o pastor Luiz Nilman. Outro ouvinte aqui de Nova Aurora, amizades superficiais de trabalho, acredito que ambos tenham no trabalho, mas amizades profundas com segredo que o outro não possa conhecer, acho isso errado. De Olaria, ouvinte dizendo, pode sim ter alguém que o cônjuge não conhece, mas que não possa conhecer, aí é estranho, quer dizer, se impede que a pessoa conheça, parece-me que, segundo a nossa ouvinte, não vale a pena. Eu quero agradecer a opinião dos nossos ouvintes, participação de todos e perguntar a você, R$9.000 sem trabalhar, tá bom ou não? Eleitores suíços rejeitaram em uma votação esmagadora a proposta que garantiria renda básica equivalente a 9.000 para todos os cidadãos do país. Os resultados finais de um referendo realizado neste domingo, esse resultado mostrou que 77% dos eleitores se opuseram ao plano e 23% foram favoráveis. Se tivesse sido aprovada, a proposta garantiria renda incondicional para todos os adultos, independentemente deles trabalharem ou não. Eles receberiam cerca de R$9.000. O Estado pagaria ainda o equivalente a 2.270 para sustentar cada criança. Os defensores da medida argumentavam que, como o trabalho está cada vez mais automatizado, há menos empregos disponíveis. Críticos da proposta disseram que desvincular o trabalho do dinheiro recebido seria ruim para a sociedade. Na sua opinião, se fosse no Brasil, qual teria sido o resultado? Se você tivesse que votar, qual seria a sua escolha? Sim ou não? Você acha que propostas como essa induzem as pessoas a viverem a preguiça e o comodismo? Como aplicar Provérbios 6:6 em nossas vidas? Diz o texto, vai ter com a formiga o preguiçoso. Que pensam os nossos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores? Bom, JR, desde o Jardim do Éden, desde que o homem caiu, a palavra do Senhor diz assim, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que, pelo suor do seu rosto, você vai ter que ralar. Por isso que eu acredito muito no trabalho. Se a pessoa chega com uma proposta, olha, tem um negócio aí, uma pirâmide que você faz e tal, eu acredito muito no trabalho.
Se o cara chegar assim e disser, olha, eu tenho esse trabalho para você vai levar tanto tempo para fazer e tal, isso é uma coisa. Agora, a coisa que vem muito fácil, ela é extremamente complicada. E esse assistencialismo, isso não leva a lugar algum, né? Então, melhor do que você dar o peixe para a pessoa é ensinar a pessoa a pescar. Porque senão a pessoa vai ficar na sombra do burro todo o tempo, como coisas que nós já vimos por aí. Olha, um ouvinte nosso aqui dizendo 9 mil para agora? Entendeu? Tá ótimo. Aí depois complementa, JR, sinceramente eu votaria sim, mas cada um pensa de um jeito. Eu não largaria meu trabalho, mas esse dinheiro me ajudaria muito. E aí, pastor Gilton? Jornalista, pastor Gilton. Pois é, JR, o que acontece lá na Suíça é talvez um final, ou pelo menos uma etapa bem avançada de um processo de industrialização, como o próprio texto já menciona, né, de automatização da produção. Isso traz ganhos de produtividade que devem ser repassados para as pessoas de uma sociedade. Então, a gente sabe que há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, a jornada de trabalho era de 60, de 70 horas. E aos poucos a jornada de trabalho vem caindo. Então nós temos hoje no Brasil uma jornada de 44 horas semanais e na prática a maior parte das pessoas trabalham 40 horas semanais. E existem países na Europa que a jornada é de 35 horas semanais. Isto por quê? Porque o ganho de produtividade pela industrialização permite isso. Então o que a Suíça está vivendo é uma condição de permitir que a população tenha uma renda sem que precise trabalhar a quantidade de trabalho que se tinha antes. Eu acho que simplesmente conceder o dinheiro sem uma contrapartida de trabalho é ruim, mas acho que eles poderiam, por exemplo, ter alternativas, não só reduzindo jornada de trabalho, mas criando atividades diferentes para que as pessoas desenvolvessem em prol da sociedade e talvez recebendo algum tipo de remuneração do Estado, de forma a permitir que a riqueza do país alcance as pessoas. Agora, pastor Gilton, só para concluir aqui, passar a palavra, antes de você dar, você tem que saber como tirar. Porque depois que você deu, se esses 9 mil fossem aprovados, dificilmente você tiraria isso lá na frente. Em país nenhum. Sim, você não teria como mais tirar. Aí o país quebra, se arrebenta, mas não pode tirar nada. De alguma maneira é o que a França está vivendo hoje. Exatamente. Com a quebra do sistema previdenciário deles. Então por isso que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo no nosso país para se ligar. Na nossa realidade nós não temos um processo industrial e de distribuição de riquezas que permitiria uma iniciativa como essa. Mas nós temos um assistencialismo que está levando o país, enfim. Exatamente. Aqui está perguntando se no Brasil essa proposta seria aprovada. Eu não tenho dúvida que seria, até porque todos os candidatos que eu vejo assim, que trazem uma proposta assim, de menos trabalho, mais dinheiro, certamente ele é eleito assim, com uma representatividade muito grande. Mas eu queria dizer também, até a questão do trabalho, né? Deus deu trabalho ao homem até antes da queda mesmo, né? Vai lá e dê nomes, ou seja, a atividade é bom para o homem. Uhum. A vinculação do suor dele, assim, que foi justamente aquilo que ele deveria pagar pelo seu erro. Mas eu acho interessante a gente abordar por aí. O homem, ele é dignificado pelo seu trabalho, pela sua atividade. E essa proposta lá da Suíça certamente não foi aprovada. Também é claro que não tem o contexto. Tudo que é de graça, alguém pagou o preço. Né? Não existe hoje almoço de graça. Não existe. A salvação hoje é de graça, mas para Jesus não foi, né? É salvação para nós. Hoje o pessoal em determinados lugares diz, não, aqui ninguém paga luz, é só chegar lá e fazer um gato. Nem ninguém paga luz naquele local, mas tem gente pagando, sim. Olha, aqui o ouvinte dizendo, já para a gente anunciar a presença também do nosso irmão Harold aqui conosco, que é secretário estadual de Trabalho e Renda. Quer dizer, os 9 mil tem tudo a ver com trabalho e com renda aqui. No Brasil, diz aqui o ouvinte, não daria certo, pois é um país corrupto demais. Não daria certo. Os preguiçosos ficariam com seus instintos aguçados. Diz aqui a nossa ouvinte que já liga com o texto de Provérbios 6:6, vai ter com a formiga ó preguiçoso. Será que ela está
tá julgando de maneira equivocada, porque não? O irmão, o pastor Marco tá rindo aqui, eu tenho a impressão que ele tá dizendo não. É isso que você tá dizendo pra mim, pastor Marco? Não, tá certo. Só rindo? Olha, se você ganhar 9 mil sem trabalhar, quem é que não quer? Quem é que não quer? Agora, como disse o pastor Nilman, alguém vai pagar esse preço, né? Irmão, e quem vai pagar esse preço? E aí, irmão Orochi? Bom dia, JR. Bom dia, querido. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Eu realmente passei aqui para dar um abraço nos debatedores, e esse tema é um tema bastante empolgante, realmente. Por quê? Nós podemos perceber as diferenças, né, das economias das sociedades pelo mundo. A Suíça, foi falado aqui pelo pastor Gilton, é um país desenvolvido, que tem uma alta produtividade, principalmente na mecânica fina, né, relojarias e joalherias, etc., nessa área, e principalmente na área financeira, de onde a tradição da Suíça é uma tradição na área financeira, essencialmente. E na área financeira, evidentemente, considerando os desvios de conduta do resto do mundo, e que a Suíça sempre se posicionou como um grande cofre, principalmente para dinheiros não declarados nos países de origem, de toda a natureza. Apenas recentemente, com o advento da informática, com o advento realmente de toda essa tecnologia de informação, é que a Suíça começou a fazer algumas restrições sobre a origem desses recursos. Por exemplo, inicialmente, recursos da bandidagem pesada, de tráfico de drogas, tráfico de armas, começaram a ser, digamos assim, discriminados pelos bancos suíços. Mas o resto continuou acontecendo. Isso é uma tradição que vem desde muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos as grandes fortunas que foram para a Suíça e foram administradas por bancos suíços, fortunas essas que vieram como resultado da guerra, principalmente judeus que tiveram aqueles problemas de perseguição, enfim. E mais recentemente, a questão do petróleo no Oriente Médio. Bilhões e bilhões de dólares foram colocados na Suíça, porque lá havia o segredo, né, pelos sheiks, pelos donos do petróleo, donos da riqueza no Oriente. E hoje, naturalmente, eles estão meio sem saber o que fazer com essa dinheirama. Essa que é a grande realidade, porque isso acaba tendo um efeito contrário. E esta proposta foi feita, uma proposta interessante. O que nós temos que estudar agora psicologicamente ou psicossocialmente, por que houve esta reação da população? Por que eles não aceitaram? Por que o povo suíço, onde é que está alguma coisa que nós não estamos enxergando, que naturalmente seria ruim, porque se não for, do ponto de vista nosso aqui, que somos um país com diferenças cruciais, né, na área social, né, causada por má distribuição de renda, etc., não dá nem para entender. Vou ajudar. Eu acho que apesar da abundância econômica do país, diz a matéria da BBC, o projeto não sairia barato aos cofres públicos. A estimativa oficial de um custo de 208 bilhões de francos, equivalente a 750 bilhões, para atender 6,5 milhões de adultos e 1,5 milhão de crianças. Desse valor, cerca de 55 bilhões viriam de cortes em outros projetos sociais. Outros 128 bilhões seriam financiados pelos assalariados. Todos teriam 2.500 francos abatidos do seu salário mensal. E aqueles que ganhassem menos que isso dariam todo o seu salário ao governo e receberiam o subsídio em troca. O cara ganha 2.000, ele entrega os 2.000 para receber os 2.500. Os 25 bilhões de francos que faltariam para cobrir o rombo poderiam ser obtidos por meio de um aumento do imposto de valor agregado, IVA, que atualmente é de 8% e passaria para 16%. Obrigado, JR. Deixa eu só concluir. Nem tudo que reluz é ouro,
nem tudo que balança cai. É claro, a primeira impressão é que vão... E não tem almoço de graça, né, deputado? Não tem almoço de graça. Como nós falamos. Essa interpretação traz aí pra gente essa reflexão. Já tem um ouvinte dizendo aqui, bom dia, JR, partiu Suíça, entendeu? Faltou o hashtag. Mas tem aviãozinho, tem vários aviãozinhos aqui no WhatsApp que o ouvinte nos traz. O quanto isso implica numa perspectiva, olhando pelo nosso olhar aqui, no comodismo, em algumas ações que privilegiam o comodismo. A Bíblia fala sobre o salário, que digno é o trabalhador do seu salário. O pastor Luiz já trouxe essa reflexão. Um outro lado dessa mesma história é a ausência do trabalho, que é uma questão de desemprego, é uma questão circunstancial que atinge a mais de 11 milhões de brasileiros hoje. Vemos uma crise impressionante de esferas absolutamente altas e, ao mesmo tempo, uma questão que envolve a preguiça. Gente que, quando fala em trabalho, dá coceira. Tem alergia, a pessoa que tem uma alergia a trabalho violento. O ser humano, a palavra é hedonista, vou traduzir. Isso. Quer dizer, ele busca sempre o menor esforço, quer dizer, o máximo retorno de vantagens com o mínimo esforço que ele faz. Isso é o hedonismo do ser humano, ele é natural. E nós temos um exemplo muito claro dessa situação de nós temos um programa que é muito importante no Brasil, que é o programa chamado Bolsa Família, mas que o Bolsa Família está gerando também certos vícios na população, uma vez que está carecendo de ter um programa de inclusão social. Quer dizer, em vez de ser um programa, um projeto temporário, em que as pessoas iriam receber por um período, até que tivessem condições do seu próprio trabalho tirar o sustento, ele se tornou alguma coisa perene e permanente. E aí provoca o quê? A exacerbação, o aumento desse hedonismo, o aumento dessa vontade de só receber com o mínimo de esforço. Interessante que isso não é uma coisa nova, né? Mesmo na história do Brasil, quando se fala de atender a necessitados, a gente sabe da indústria da seca, por exemplo. Eu me lembro que tem uma música do Luiz Gonzaga que num dos seus versos diz assim: doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Então, quer dizer, isso é a percepção da realidade. E a gente não pode entender que é natural a subsistência ou a vida ser garantida sem que haja uma contrapartida de trabalho. Essa ideia do esforço, do empenho, do desenvolvimento do trabalho parece ser algo assim inerente ao ser humano desde a criação. Nós já fomos criados para algum tipo de atividade que envolve, inclusive, uma certa remuneração. Isso desde os primeiros tempos, a gente vê essa necessidade. Quando há o dinheiro fácil, e as pessoas dizem isso com clareza, né? O que vem fácil, ele vai fácil, e as pessoas não valorizam. É como uma historinha antiga, vocês devem conhecer, o camarada trabalhava com leite. Vendia leite, né? Tirava o leite da vaquinha, colocava lá e queria muito comprar um chapéu Panamá, que é chapéu bonito. Já teve desse, pastor Gilton? Já teve ou não? Teve, não. É lindo, é lindo. Eu vi no retrato, eu vi uma coisa linda. E tá certo. E aí ele foi, e ele teve uma brilhante ideia. Um dia ele falou assim: eu vou colocar um pouquinho de água em cada pote de leite desse que eu vendo. E aí ele foi lá, foi botando um pouquinho de água, foi aumentando a produtividade dele, ganhou mais dinheiro, aí chegou lá um belo dia, ele pegou o dinheirinho que ele tinha arrecadado com a água que ele botava no leite e foi lá comprar o chapéu Panamá. Entrou na loja, comprou, botou aquele chapéu bonito na cabeça, saiu parecendo um lorde, né? Só quando ele foi atravessar a ponte, deu um vento, sabe aquele vento encanado? Sabe aquele vento que vem, ele não sabe de onde vem aquele vento? O vento veio, o chapéu dele subiu, depois foi descendo, caiu dentro do rio e foi. Aí ele disse:
A água trouxe. A água levou. Então, às vezes, essa ideia do que vem fácil, né? Vai fácil. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, no interior do país, até mesmo nas capitais, temos pessoas que vivem do Bolsa Família, não querem mais trabalhar. Eu fiquei 2 anos trabalhando no interior da Bahia e eu vi isso, pessoas que largavam o trabalho para viver do Bolsa Família, é o que opinam dos nossos ouvintes. Distorção completa do objetivo do programa. Como o deputado falou, uma coisa transitória, passageira, mas que as pessoas... Mas falta ação do próprio governo de criar mecanismos de inclusão social, fazer com que as pessoas passem a ter condições de prover o próprio sustento. Mas, pastor Gil, repete o poema do Luiz Gonzaga, porque ele é extremamente significativo. A frase é: doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Eu sou oficial da Marinha, da Reserva, e eu tive a oportunidade de comandar na área ali do interior da Bahia, inclusive essa ouvinte falou muito bem. E quando eu estava lá, eu tive contato com o pessoal lá mesmo, né? E teve uma ocasião que me chamaram: capitão, veja essa situação aqui. Alguém que não trabalha pode ganhar mais do que quem trabalha? Eu falei, normalmente não, né? Que história é essa, né? E depois, em rápidas palavras aqui, ele me disse que por ter tantos filhos, uma pessoa que estava lá presente, estava até meio envergonhado até falando dessa palavra, dessa música, ele ficou envergonhado e falou assim, não, de fato, aí o outro me explicou, esse aqui tem tantos filhos, eu trabalho, ganho menos do que ele, porque apesar dele trabalhar também, ele não diz que trabalha, para que não tendo uma arrecadação oficial, seja cortado alguns outros benefícios. Então, o próprio benefício, que é uma coisa muito boa, precisa ser visualizado de perto, corrigido algumas falhas e tudo mais, para que não haja essas distorções. Muito bem, são 11h43 agora aqui no Rio de Janeiro. Quase morreu para salvar os outros. A síria Yusra Mardini, de 18 anos, estava a bordo de um dos milhares de botes superlotados que fizeram a travessia entre a Turquia e Grécia no ano passado, levando refugiados que deixavam para trás um país destroçado pela guerra. A gente falou da Suíça agora há pouco, né? Esses países estão vivendo um drama terrível. Em meio à sua jornada, o motor do bote, que levava 20 pessoas, tendo capacidade para 6, tinham 20. O motor do bote pifou e ameaçou virar. Nadadoras exímias, ela, Yusra, e a irmã dela, acompanhadas de uma terceira refugiada, entraram na água e empurraram a embarcação até chegarem ao litoral da ilha de Lesbos. As 3 eram as únicas do barco que sabiam nadar. Na mesma situação, você acha que a maioria faria o mesmo? Desceria e tentaria empurrar o barco, ou a maioria nadaria largando os demais para trás? Pensar no outro em circunstâncias extremas é um dos valores bíblicos ensinados por Cristo, especialmente na parábola do samaritano. Você já viveu a experiência de socorrer ou ser socorrido por alguém? Perguntamos aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. JR, na Segunda Guerra Mundial, depois de um tempo foram encontrados nas câmaras de gás vários corpos de crianças e velhos embaixo e os adultos por cima desses corpos tentando alcançar o lugar mais alto para poder respirar. Então, na hora de uma situação dessa, a pessoa o instinto, vamos dizer assim, de sobrevivência fala mais alto, porque nenhum pai ia permitir que seu filho morresse ali, mas o instinto de sobrevivência fez com que eles passassem por cima dos outros, dos mais fortes, para alcançar onde tinha ar. Essas meninas, o que elas fizeram foi um ato completamente heróico, porque até por instinto talvez dissesse, não, salva-se
salva ti primeiro. É como aquela questão do avião, caiu uma máscara, coloca primeiro em ti para depois colocar na outra pessoa. Mas elas tiveram um ato muito, muito heróico que nós devemos exaltar. E pouquíssimas pessoas na humanidade, do jeito que a gente vive hoje, teriam essa iniciativa. E chamando a atenção também para essa questão da Europa, que eu acho que é um dos maiores dramas humanos que já vivemos, talvez depois do Holocausto. A gente não faz ideia da dimensão que isso está tomando, mas essas meninas com certeza são heroínas. Pouquíssimas pessoas fariam isso. Eu queria acrescentar uma informação e, salvo erro de memória, foi em 1912 o afundamento do Titanic. E do Titanic para cá, vários modelos, várias leis, várias normas foram adotadas para o quesito de segurança no mar, né, de uma forma geral. E é claro, foram observados outros, claro, naufrágios e foram tidos como exemplos, pesquisados e tudo mais. E foi visto que a maioria dos náufragos que tinham ocupação, eles sobreviviam. A maioria dos náufragos que tinham um objetivo para continuar vivendo, eles chegavam a êxito. Então, eu acredito que, apesar de ser um fato heróico, não tenha dúvida, um ato heróico, e que deve ser ressaltado, eu penso que, além de salvar a vida dos demais, ela salvou-se a si próprio, elas salvaram-se a si próprios, porque tiveram uma motivação, certamente uma motivando a outra, quando uma cansava, ia certamente se aquecer, porque a permanência na água é uma coisa que é muito ruim para o corpo. Então ia aquecendo, ia tendo uma motivação e certamente envolvendo todos que ali estavam, até porque se tinham 20 pessoas e em 3 estavam na água, certamente até em termos de espaço dentro da embarcação que era habilitada apenas para as 6, tinha uma rearrumação um pouco melhor. Então acredito que, apesar dela não ter consciência direta, ela salvou a outros e a si próprio também por causa dessa motivação. É admirável, porque aí a gente vê um princípio que é o da solidariedade e uma atitude que é a atitude da abnegação prevalecer em relação ao instinto de sobrevivência, que talvez seja um dos mais básicos na nossa existência. Então, quando você consegue fazer com que a generosidade suplante o egoísmo natural, que é de primeiro garantir a minha vida, isso torna esse ato muito admirável. Eu reconheço que são poucos os casos desses e a gente tem que aplaudir, tem que admirar um caso como esse e parabenizar essas meninas pela disposição de servir. Existem muitos heróis anônimos, né? Muitos heróis anônimos. Quem é que nunca passou por uma circunstância dessa, um acidente de carro, uma coisa às vezes simples ou mesmo complexa e recebeu ali a presença de uma pessoa que produziu um salvamento. Na verdade, a pessoa veio, interferiu, trouxe água, trouxe remédio. Taxistas fazem muito isso, percebe uma pessoa numa circunstância adversa, são capazes de pegar a pessoa quando podem, colocar a pessoa dentro do carro, levam para o hospital. Já vi isso, já vivi essa experiência, ter os meus pais mesmo colocado num táxi, um taxista apareceu, não sei de onde, pegou os meus pais, levou para o hospital e nem voltou para dizer quanto é que foi. Levou até a entrada da emergência, até o médico aparecer. Eu não podia estar lá porque eu estava no acidente especificamente. Ou seja, existem pessoas que a gente chama de anjos. Você não sabe o que é anjos? De onde veio essa pessoa? Talvez era um anjo taxista. De onde veio essa pessoa? A pessoa parou o carro, você está entendendo? Num acidente de carro, eu estava envolvido no acidente de carro, estava lá, não podia sair. Aí a pessoa chega, quer que eu leve para o hospital? Vou levar para o hospital tal, tá jóia. Colocou no hospital, leva para a emergência e de repente a pessoa não volta. Quanto custou? Cadê a pessoa? Então, existem histórias como essas que muitas pessoas têm. Quantas pessoas já contaram história de surfista? Estavam afogando, eu vi várias vezes isso, afogando. Aí, de repente, a pessoa, vem um surfista, ajuda, a pessoa volta para a praia e diz assim: você viu o quê? Quase afoguei, se não fosse aquele surfista ali. Qual? Aquele. Aí, quando olha, não tem nenhum. Então, existem circunstâncias sobrenaturais. Agora existem outros que são naturais. O nome da menina é Yusra. Então a Yusra
fez isso, ela com mais duas meninas, 18 anos, né, e houve uma recompensa extraordinária, porque ela passa a integrar, juntamente com outros, uma seleção de refugiados. Essa Yusra vai estar em agosto aqui no Rio para as Olimpíadas. Eles vão disputar algumas modalidades sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Elas defenderão a bandeira olímpica, que é feita pelos anéis, que envolve essa ideia dos continentes que se reúnem em prol de um único objetivo. Então essa menina de 18 anos, em agosto, vai estar aqui no Rio. Ela e com outros tantos refugiados serão honrados, não é? Porque se reconhecerá que, apesar delas não terem hoje um lugar fixo, elas pertencem a um lugar maior, que é a humanidade, que deve caber todas as pessoas. Se não for assim, não tem jeito. É verdade. Para reflexão, né? Essa situação, digamos, do heroísmo, ela sempre foi muito tratada, né, psicologicamente. O que faz uma pessoa a tomar essas atitudes? Isso é uma coisa que nunca ficou muito clara, porque são situações absolutamente pessoais, que às vezes uma pessoa que, pelo comportamento, temperamento aparente aos que o circundam, nunca tomaria uma atitude heróica de colocar a própria vida em risco, e de repente toma essa atitude. Outros que são aqueles que são os modelitos de coragem, etc., esses são os primeiros que correm. Então, é uma situação complexa. E dentro no ambiente da solidariedade, aí realmente já é um outro espaço de discussão e de debate. A solidariedade, ela já é um espaço mais que a solidariedade não coloca necessariamente a vida do próprio em risco. Então aí é diferente a ação, e nós temos esses exemplos de solidariedade, de ajuda, etc., até esse limite. Não sei como é que essa solidariedade, ou essa pessoa que presta esta ajuda, faria se a vida entrasse em risco. Não sei. Eu acho que nós temos um exemplo, a gente não pode generalizar, mas a gente, de modo geral, pode pensar na posição dos soldados brasileiros num lugar como o Haiti, por exemplo. Eu vejo que ali tem um tipo de solidariedade, mas também de heroísmo. Sim. Porque eles estão colocando as suas vidas em risco, e para um país que não é o país deles, né? Para beneficiar um país que está lá em situação de caos completo, miséria total. Eu vejo aí um pouco desse tipo de heroísmo praticado por brasileiros, e que nem sempre é lembrado, nem sempre é honrado. Olha, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, aí Jesus conta a história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lado, largou. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai
e procede tudo de igual modo. Então essa é a parábola do samaritano, que quem fez o títulozinho aqui resolveu dizer que ele era bom. Bom samaritano. Quem fez o título. Não quer dizer que quem fez o título foi inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo é dada ao texto bíblico. O título é uma coisa humana, uma perspectiva. Esse samaritano era bom, os outros não, mas esse aí era bom. É isso, pastor Gilton? É verdade que, sem entrar na controvérsia de se eram bons ou não, os samaritanos, até porque os judeus julgavam que nenhum samaritano prestava, né? Sem entrar nessa controvérsia, a questão está aí. Nós precisamos encarnar os ensinos bíblicos que conhecemos muito bem e fazer deles prática das nossas vidas. É o vai tu e faz o mesmo, ou procede da mesma maneira, que é o que importa nessa história. Com esta palavra, nós fechamos o debate 93 de hoje. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Ô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes debatedores. E nós perguntamos sobre a pesquisa do primeiro tema, o tema principal. Você acha que casados podem, assim, ter amizade com alguém que o cônjuge não conhece? 86% dos ouvintes disseram que não pode, não. Não pode, não. Marcela, aproveitando que já está aqui no nosso estúdio, o querido Fabiano, que conduzirá a partir do meio-dia o nosso ritmo 93, a partir de 1h, e o pedido tocou. Daqui a pouquinho, às 2h da tarde, nós vamos ter aqui uma estreia especial. O Romantismo está no ar, e essa semana nós vamos ter algumas presenças ilustres aqui. A partir de hoje, um casal abençoado de eternos namorados vai abrilhantar o ritmo 93. Hoje, para abrir muito bem a semana, virão os pastores Anderson do Carmo e Flor de Lis, de 2 às 3 da tarde, aqui na 93 FM, com o romântico Fabiano. O amor está no ar, né, não? Fabiano. A alegria do Senhor Aqui 93. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Pastor Luiz Nilman, obrigado, querido. Deus abençoe, um forte abraço. Eu que agradeço pela oportunidade de falar da nossa motivação, que é Jesus Cristo, de falar desse amor incondicional, que é a misericórdia. A misericórdia é se ficar no lugar do outro. E não tem misericórdia maior do que o próprio Deus se tornar carne e habitar no nosso meio. Que sejamos, assim, seguidores dele. Maravilha. Pastor Gilton, obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado, JR. É uma alegria estar de volta ao debate. E quero deixar aqui um abraço para o pessoal da equipe do Jornal Novas, que está nos ouvindo, também para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, povo que está sempre ligado na 93, e um abraço para o pessoal de casa, minha família, que está também ouvindo esse debate. Maravilha. Irmão Harold, obrigado, querido. Deus abençoe. Bom dia. Melhor. Até amanhã, queridos ouvintes. Obrigado a todos vocês pela audiência. Mas eu estava lendo aqui o texto, esse poeminha do Luiz Gonzaga, saudoso Luiz Gonzaga, pai do Baião, que, né, prestou tanto serviço na área cultural do país. Eu vou repetir, porque ele é oportuno. Mas, doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Daí a palavra. Muito obrigado, pastor Marco Ribeiro. Forte abraço. Obrigado, JR. Obrigado a todos os debatedores. Bom estar aqui. Queria deixar um abraço especial para nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca, em especial para o nosso irmão Anderson, nossa irmã Janaína e família, que ontem tiveram uma perda grande de um ente querido. Vamos deixar aqui um abraço, um conforto para o coração dos irmãos e dizer, JR, que a Bíblia em áudio está aí e Jaime K já lançou e está abençoando muitas vidas, creio. Graças a Deus. Nós vamos orar juntos, pastor Gilton orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, né? Os temas de hoje. Vamos orar por aqueles que estão vivendo dificuldades quanto a relacionamento. Amigo, é colega, muita proximidade, tá perto demais, é melhor dar um tempo. Às vezes tem que ter sabedoria, né? Sabedoria para tomar uma decisão, sabedoria para abordar. Vamos lembrar dessas dificuldades todas que algumas pessoas sentem em relação à própria questão financeira. Ouvimos aqui tantas palavras sobre a importância do
trabalho, quanto ele dignifica e o perigo que a preguiça exerce nas nossas vidas. Lembrando desse exemplo interessante dessa menina de 18 anos, acompanhada de mais duas que conseguiram não apenas nadar, mas conseguiram empurrar o bote com outros refugiados, e agora ela, entre outros refugiados, ela será destacada dentro das Olimpíadas. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Hoje nós receberíamos aqui a doutora Margarete Malafaia, participaria do programa de hoje, seria a nossa menina da mesa de hoje, e hoje ela está enlutada. A mãezinha dela veio a falecer e nós queremos orar por ela, pedindo que Deus console a ela, sua família, os seus amados, e agradecer a Deus pela mãe dela, que teve uma grande importância na sua vida. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos diante de Ti e queremos agradecer por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Tua graça entre nós. E nós colocamos diante do Senhor todos esses pedidos que foram mencionados agora. Ó Deus, que o Senhor possa olhar com misericórdia, com a graça e a compaixão que vem do Teu coração, para cada um destes problemas, cada uma dessas lutas, cada uma dessas vicissitudes que as pessoas enfrentam no dia a dia. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, restaurar, curar, que o Senhor possa ministrar a Tua graça sobre todos nós. Seja especialmente com a irmã Margarete Malafaia, neste momento em que está sentindo a ausência de sua mãe. Que o Senhor conforte, que o Senhor console, que o Senhor guarde com o Teu Espírito, e que a Tua graça seja com todos nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.